Olá, alunos do oitavo ano. Aqui quem fala é o seu professor Flores. Olha aí na tela a nossa agenda de hoje. Nós estamos na terceira semana de aula, dia 18 de maio, certo? O nosso conteúdo de hoje é o capítulo 4, Revolução Francesa. Aí você estude. Esse vídeo de hoje é sobre as páginas 54, 55, 56 e 57. Sobre a atividade de hoje, ela vai ser respondida no formulário. Essa atividade, elas vão estar também nas páginas 55, 56 e 57. A resposta, ela vai ser via formulário. E o formulário ele se encontra disponível na descrição deste vídeo, na plataforma do Colégio Destaque no grupo, ok? Vamos iniciar então. Estados Gerais. Com o objetivo de solucionar a crise, foi convocada em 1788 a Assembleia de Estados Gerais, uma reunião que contava com representantes de toda a sociedade francesa. Há mais de 100 que não era convocada esta reunião. Há mais de 100 anos não era convocada essa reunião. Cada estado, lembrar, né? A aula passada, nós temos 3 estados, certo? Primeiro estado, segundo estado e terceiro estado. Cada estado tem um voto, mas lembrar que o primeiro e o segundo estado, composto respectivamente pelo clero e pela nobreza, têm interesses em comum. Neste ponto, os representantes do terceiro estado perceberam que esta reunião só passava de uma formalidade, não tinha nenhuma intenção de superar a crise e melhorar. Então, a proposta do terceiro estado foi a seguinte: que os votos fossem por indivíduo e não em bloco. Esta proposta gerou dificuldades de negociação, já que o primeiro e o segundo estado eles tinham mais poderes, só que eles tinham menos pessoas em proporção. E aí se criou um impasse. Então o terceiro estado abandona os estados gerais e cria uma Assembleia Constituinte. Isso quer dizer o quê? Eles criam uma Assembleia para gerar uma nova Constituição, para gerar uma nova forma de governo. Então, uma reunião para criar uma nova Constituição no país. É a lei máxima de um Estado. A nossa, a do Brasil, foi criada em 1938, a atual. A formação desta Assembleia inicia o processo de ruptura definitiva. Porque o que acontece? A formação dos Estados Gerais era uma proposta reformista. Só que para acontecer uma reforma, tem que ceder todas as partes. Só que como o primeiro e o segundo Estado, que é o clero e a nobreza, não queriam ceder, então, com o início desse processo, dessa nova Constituição, começa uma ruptura. Começa o quê? Começa o início de uma nova fase na França, de uma crise, certo? Tremenda, que vai ocasionar a Revolução Francesa. Aí nós temos a Assembleia Constituinte. De um lado, você tem um processo de negociação com a burguesia, que é o terceiro estado, com o clero e a nobreza, primeiro e segundo estado. E de outro lado, você vai ter setores mais populares, como os sans-culottes, que eles tomavam as ruas de Paris. Então você vai ter, de um lado, toda uma questão mais burocrática, e de um lado, uma questão mais de revolta popular. Então houve uma tentativa de reprimir a população. Mas aí, olha quando começa a ruptura. O exército da época ele é enviado para conter a revolta e esse exército se junta ao povo. E aí você tem todo um cenário para a revolução. Então, em 14 de julho de 1789, a população francesa invade a Bastilha, que era um presídio, símbolo do antigo regime, e aí esse fato de invadir esse presídio, a Bastilha, ela torna-se o início da Revolução Francesa e é um rompimento e um marco histórico importante. Então, qual é o contexto aí dessa época? Você vai ter fugas, violência nas ruas, conflitos constantes, assaltos, um clima de pavor. Esse momento foi chamado de Grande Medo. Então, o rei, temendo todo esse contexto de caos, né, ele convoca a formação da Assembleia Nacional, que tinha a função de criar uma nova Constituição. Então, ele cede, ele vai na proposta de criar uma nova Constituição, né, então ele faz a tentativa de ter uma ampliação da radicalidade
Então, em 1789 a 1792 é criada a Assembleia Nacional Constituinte. Quais as suas características? Ela tinha como objetivo o término do absolutismo. Então, nós teríamos na França ali um governo parecido com o da Inglaterra, né? Que você vai ter o rei e o parlamento dividindo o poder junto. Você vai ter a promulgação de uma nova constituição. Então o rei, ele era agora controlado pela Assembleia e não mandava sozinho. Quais foram as mudanças importantes? Foi abolido os direitos feudais. Então você tem, mesmo com o Estado absolutista, você vai ter questões feudais ainda, de forma tradicional. É divulgada a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Qual o objetivo disso? Garantir os direitos e a liberdade para todos. Lembrar que essa noção de liberdade e igualdade para todos é o fundamento da nossa civilização contemporânea. Então, tudo que a gente vê hoje, liberdade, igualdade, fraternidade, de liberdade de expressão, surge na Revolução Francesa. Ok? Mas aí o rei Luís XVI se recusou a assinar a nova Constituição. A população então invade o castelo e obriga ele a assinar o documento. Então nós temos aí a nova Constituição Francesa. Então na página 56 do seu livro, nós temos as determinações da nova Constituição Francesa de 1971. Beleza? Então vamos aqui ler ela e interpretar. Por favor, abra aí na página 56, por favor. Pronto. A primeira parte aí do seu livro diz que o poder foi dividido entre executivo, exercido pelo rei, o legislativo a cargo da Assembleia Legislativa. Então, até hoje, esse formato de Estado, que aí era 2 poderes, mas você vai ter o terceiro depois, que é a Justiça, ele inicia essa noção de Estado a partir da França, certo? Então, o poder do rei foi subordinado ao poder legislativo, configurando-se uma monarquia constitucional. Então, por exemplo, hoje, eu tenho o Executivo, a Assembleia, né, que é os deputados e o Senado, e tem a Justiça. Esses poderes, eles têm poderes igualitários e a intenção é que se equilibrem. Então, nenhum pode mandar só. Lembrar no oitavo ano, que a gente viu isso no conceito de poder, certo? Os privilégios econômicos do clero e da nobreza sofreram alterações, o que favoreceu os negócios da burguesia. Então, o clero e a nobreza perdem poder. Não quer dizer que acaba, eles perdem um pouco. E aí a burguesia começa a ter um poder maior. E por último, aí no quadrinho, ao poder legislativo, couber o comando da política externa e do exército da França. Então você tem aí alguns avanços importantes, ok? A nova Constituição ela é inspirada em princípios liberais, mas mesmo assim grande parte da população ficou de fora. Então você vê que houve uma reforma, mas não houve uma mudança para todo mundo. Então, com o tempo, essas reformas, como elas não foram para todos, ela formou, na verdade, uma nova elite. Então, mesmo que a Constituição tivesse escrito que todos eram iguais perante a lei, isso não era praticado. Então, além dos problemas sociais e econômicos, começa a existir um problema com a fome, a falta de alimentos. Então, desta forma, né, temos a continuidade da Revolução Francesa. Então, mesmo que houvesse aí tentativas de reduzir essa crise, ela vai continuando. Então, durante o período da formação da Assembleia Nacional Constituinte, foi formado diversas tendências políticas. Vamos ler isso na página 57, por favor. Então, você tem aí no quadro, nós temos os girondinos, certo? Que eles eram favoráveis à monarquia constitucional. Você vai ter os jacobinos, que tem como objetivo discutir a Constituição e ser votada e fortalecê-la. Você vai ter a planície, os membros da planície ou pântano ocupavam os lugares mais baixos da Assembleia. E os montanheses ocupavam os lugares situados no alto do plenário. Então lembrar aí, que é importante entender, que todo processo político que vamos estudar, existem as predominâncias. Então nós teremos várias formas de perceber essa realidade e vários grupos foram formados. O que vai prevalecer é uma visão. E aí vamos ver mais à frente. Ok? Galera, então nós encerramos aqui, certo? Lembra aí da agenda, façam a tarefa e muito obrigado e até a próxima. Valeu, um abraço.